Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Jorge Oliveira, sou professor de computação do Instituto Federal de Roraima e hoje a gente vai falar sobre os novos recursos do Google Meet, tá, em 2021. Vamos para a tela que eu já quero mostrar para vocês as duas maneiras mais comuns, né, da gente fazer alguma reunião. A primeira que eu mais gosto é quando você já sabe, já tem ali previsto quando é que você quer fazer uma reunião e você vai fazer um agendamento, né? Aí você escolhe o dia que você quer, você vai criar a reunião e lá dentro você vai poder adicionar uma videoconferência e colocar ali um título, né, para a sua reunião, tá bom? Feito isso, ele gera para você um código e aqui em mais opções você pode colocar uma lista de convidados, ou você faz a seleção, ou se você tiver uma lista, você vai adicionando. Eu, quando vou fazer alguma reunião, ou então alguma videoaula, né, eu já coloco aqui também a descrição, a pauta da reunião, ou então o que vai ser o tema ali da aula, tá certo? Então, essa reunião ela vai ficar agendada e você pode copiar e compartilhar o link dessa reunião dessa maneira, tá bom? Vou encerrar aqui porque eu não vou salvar. Mas outra maneira bastante comum é se você quiser fazer uma reunião imediata, tá, instantânea, você vem na sua conta, tem que ser a sua conta institucional principalmente, né? Porque a gente está falando de recursos que vão estar disponíveis principalmente para contas institucionais, tá? De uma organização. Então sempre verifique se você está na sua conta particular ou então na sua conta institucional, tá bom? A conta institucional ela sempre tem mais recursos. Então vai aparecer aqui as suas reuniões e aqui no caso a gente quer fazer uma reunião para agora, instantânea. Quando eu pedir aqui para ele fazer uma reunião instantânea, ele vai abrir a minha câmera, né, se está disponível, e o meu microfone também ele vai tentar selecionar, tá certo? E a gente vai ver de cara, por volta de maio, tá, recentemente, de 2021, ele trouxe aqui algumas alterações, tá? Primeira alteração, vocês vão ver no layout, tá? Eu vou desativar aqui a minha câmera para vocês aqui do Google Meet, né? Para vocês me acompanharem somente aqui no canto do vídeo, tá? E também vou desativar o microfone só para não ter nenhuma interferência. Então essa é a nova cara do Google Meet, tá bom? 2021. O que a gente vai ver? Logo na entrada a gente vai ter algumas informações que a gente pode adicionar pessoas ou então fazer o compartilhamento. Daqui a pouco eu passo sobre esses recursos. Aqui a gente vai ver que no canto a gente tem aqui o telefone, a hora, né? O link, o código dessa reunião, assim como a gente também pode compartilhar aqui por cima, tá bom? Sempre é bom e interessante a gente compartilhar esse link, tá? Somente por ele. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Vou fazer um repasse geral aqui nos recursos e aí depois a gente vai vendo individualmente a função de cada um, tá? Ativar e desativar o microfone tem uma tecla de atalho, ativar a câmera também tem uma tecla de atalho, levantar a mão. A gente pode compartilhar, apresentar agora, mais opções, tá? Encerrar a chamada, o botão está aqui, informações e detalhes da reunião, quem são os participantes da nossa reunião aqui, o chat, né, a conversa, aquele o histórico, as atividades que seriam na verdade os recursos do Google Meet e por último essa opção aqui de controlador ou moderador da reunião, tá? Vamos passando por cada um deles, tá? Ativar a câmera, a câmera e o microfone não tem segredo. O levantar a mão também é um recurso que já está há algum tempo, né? Então aqui na lista de participantes a gente vai agora fica ordenado quem são as pessoas que levantaram a mão, tá? Então você vai ver a ordem e você pode baixar a mão da pessoa, digamos assim, né? Quando você já atendeu aquela solicitação. A gente tem aqui na opção de compartilhar e apresentar as seguintes opções, né? Tela inteira é praticamente o seu monitor ou do seu notebook, então de um computador que você tenha, tá? Uma janela é um programa específico, tá? Não vou querer compartilhar nenhum no momento. Mas seria, por exemplo, uma apresentação do PowerPoint, né, ou do Word, enfim, e uma guia. Quando você quer compartilhar uma guia, você quer compartilhar somente aquela aba do navegador, tá? Isso é interessante para você compartilhar, por exemplo, vídeos do YouTube, mas você tem que lembrar de deixar essa opção ativa, tá? Compartilhar com o áudio, tá? Das opções aqui que a gente tem,
começando de baixo, as configurações são configurações de áudio, microfone, isso não teve muita alteração, tá? Ajuda de solução, denunciar abuso se tem alguma pessoa naquela reunião que está atrapalhando, ou então indesejado, tá? Informar algum problema técnico. Ouvir reunião por telefone não é interessante a gente utilizar. Por quê? Esse é um recurso que ele está ativo somente para pessoas dos Estados Unidos, então pra gente aqui no Brasil não faz muito sentido, tá bom? Receber ou entrar por telefone. A gente tem as opções de legendas, tá? Essas opções são interessantes porque aqui agora a gente pode ativar o português do Brasil. E quando eu ativar o meu microfone na reunião, tudo que eu estiver falando vai aparecer, tá? Como uma transcrição, tá? O recurso não é perfeito, mas ele funciona de maneira automática, tá? Isso é interessante por questões de acessibilidade, né, para os alunos e também pela possibilidade da gente fazer a gravação disso em uma memória de reunião, então uma ata de repente. Eu vou mostrar um complemento que a gente pode fazer isso daqui a pouco, tá? Então eu vou desativar o microfone e desativar esse recurso também, tá? Todas as pessoas que tiverem quando você ativar esse recurso, ele é ativo para você, tá? Então, todas as pessoas que estiverem falando na reunião, o sistema vai traduzir para você que está assistindo. Então, isso não ativa automaticamente para todos. Então, cada um que está assistindo tem que ir lá e escolher essa opção, ativar ou desativar, tá certo? Então, a gente tem a opção de tela cheia, layout, tá? Que você escolhe automático a pessoa que está apresentando. O mosaico, temos várias opções de quadradinhos, né? Ou das câmeras ou então dos participantes. Destaque somente quem está participando e barra lateral fica em destaque a apresentação do slide ou então de quem está apresentando. No mais, a gente tem gravar reunião e lousa interativa. Esses aqui são os mesmos recursos que a gente vai verificar aqui, ó, nesse botão de atividades. Gravar reunião não tem nenhuma nenhum recurso novo aqui, tá bom? Você inicia a gravação, todos os participantes ali permitem ou então estão cientes, e aí aquela gravação ela vai ficar salva no seu Google Drive, tá bom? O lousa interativa, que é um recurso que foi adicionado há algum tempo, tá? Você pode abrir uma lousa interativa ou escolher ela de repente se você já tem salvo no seu Google Drive, tá bom? Então, pedindo aqui para ele abrir uma lousa interativa, esse recurso ele não é o ideal para você fazer compartilhamento de slides, tá bom? E aqui é para você criar um espaço onde as pessoas da reunião, todos eles podem interagir aqui e fazer as suas contribuições, tá bom? Então eu posso escrever aqui o meu texto, tá? Posso escrever aqui uma nota, um lembrete, tá? E aí vai do recurso aqui de cada um, como é que você quer utilizar isso, tá? Posso fazer alguns desenhos, anotações, tá? E destaques, tá? Apontamentos. E aí várias pessoas podem interagir nesse mesmo documento, tá bom? Sem problema. Então isso aqui também pode ficar salvo. E você pode criar várias janelas, mas como eu falei, não é o ideal para você compartilhar slides, tá? Então, ou você faz pelo PowerPoint ou então pelo navegador, pelo Google Slides, tá? São os mais recomendados. Vou encerrar aqui. Também fica salvo se você de repente quiser utilizar isso para uma turma e você pode fazer perguntas e cada um faz um apontamento. Aí é da criatividade de cada professor, de cada membro da reunião, tá bom? Temos a opção de encerrar a chamada, enfim. Vamos aqui para a opção de informações. Na informação, como eu falei, é sempre bom compartilhar somente o link da reunião. Compartilhar essa informação, você copiar aqui direto, não vai fazer muito sentido para a pessoa que está assistindo ou então que recebeu o link, tá? Então, evite de compartilhar porque aqui ele vai tentar fazer uma ligação para o exterior. Então, eu não aconselho vocês compartilhar dessa maneira, tá? Bom, aqui nos participantes, tá? Que são esses rostinhos aqui, a gente pode desativar o microfone de todos agora, não precisa mais ser individualmente. Adicionar pessoas, ou você coloca aqui uma lista de e-mails, ou se você quiser e sabe o nome da pessoa, você vai digitando
que ele vai buscar nos seus contatos ou você faz o envio, tá? Ligação, como eu falei, não é recomendado fazer aqui pelo Brasil. Essas opções aqui de controlador da reunião, tá? Organizador, a gente tem compartilhamento de tela. Quando eu desativo essa opção, as pessoas que estão participando da reunião não vão poder habilitar essa opção aqui de apresentar agora. Então, a pessoa, né, o participante não consegue apresentar para a reunião, tá? Isso é interessante se somente você vai apresentar, ok? Enviar mensagem no chat, mesma coisa. Você desativando isso, ninguém vai poder mandar mensagem no chat. Em que situação isso é útil? Se de repente você está apresentando e você não quer ser interrompido, tá? Por alguns minutos, as perguntas ficam só para o final. Eu, particularmente, não acho interessante esse recurso, mas se você vê necessidade, você pode desativar a conversa no chat, tá bom? Então, desativando isso, ninguém vai mais poder mandar mensagem no chat, somente você, que é o administrador. Mas você também pode vir aqui a qualquer momento e habilitar novamente o envio de mensagens para o sistema, tá bom? Então são esses recursos aqui que você encontra aqui em pessoas, tá? Aqui no chat não tem nenhuma mudança, somente isso que eu falei, tá? Aqui em recursos, o interessante é que se você compartilhou uma lousa interativa, ela também já vai ficar habilitada aqui no detalhe da reunião. Então, de repente, quem entrou depois, né, e perdeu as conversas anteriores no chat, pode acessar esse link, tá? Que ele vai ficar fixo. Certo? Aqui em atividade já mostrei os dois recursos que a gente tem. E no controlador a gente entra, digamos, nesse último recurso, que seria o acesso rápido. O que é esse acesso rápido? As pessoas da sua organização, né, do seu domínio ali institucional, elas entram automaticamente na sua reunião, tá certo? Então você não precisa fazer esse convite prévio. Qualquer pessoa com domínio aqui no caso do Instituto Federal de Roraima consegue entrar na reunião. Se você quer ter um controle maior, quem está entrando, de repente uma reunião privada, você vem e desativa essa opção, tá? Mas isso não impede das pessoas solicitarem de entrar na reunião. Você não fecha, não bloqueia a reunião. Só você impede que elas entrem automaticamente, tá bom? Habilitando isso, elas continuam podendo acessar, tá bom? Mas elas acabam entrando de maneira acesso rápido automática, tá? E aqueles outros recursos também estão aqui, tá certo? Vale lembrar que uma vez que a pessoa ela entrou na sua reunião, você deu acesso, permitiu ela entrar, caso ela caia a conexão ou caso ela saia, ela pode entrar e ela já vai entrar automaticamente na reunião, tá bom? Então a gente tem que lembrar isso. Geralmente isso acontece bastante quando a gente tem um aluno que ainda não tem uma conta institucional e ele tem um e-mail particular e ele entra, você tem que habilitar no início ali a participação daqueles ouvintes, né, na sua reunião, e aí de repente ele sai e depois ele pode entrar novamente, você não precisa mais ficar habilitando, dando acesso, tá bom? Entrou uma vez, permitiu, ele pode entrar e sair da reunião várias vezes, porque às vezes a conexão da internet está ruim, enfim, tá bom? Esses são os recursos, passando de maneira bem rápida, tá? Tem algumas configurações, como as configurações de vídeo, né, de layout, de plano de fundo, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente tem aquelas opções de esmaecer, ou então tem umas opções animadas aqui, às vezes ele vai passando. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu creio que já seja de conhecimento de vocês. O que eu quero mostrar para vocês aqui, aproveitar a oportunidade, são duas extensões, dois complementos que eu acho fundamentais. Existem vários, tá, pessoal? Mas aqui, ó, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem aqui, por exemplo, por complementos ou então extensões, tá? Para o Google Meet. O que esses complementos, as extensões vão fazer? Esses recursos que eu estou mostrando para vocês aqui, ele vai funcionar com se vocês perceberem, né, eu estou utilizando o Google Chrome, tá? Talvez tenha para o Firefox, que é um outro navegador bastante utilizado, mas aí vocês têm que verificar a compatibilidade. Quais são os dois recursos que eu quero mostrar para vocês? Esse aqui do Attendance for Google Meet, que é para você verificar quem está na sua reunião, tá? Fazer uma espécie de chamada, de lista de chamadas, isso aqui é bastante útil, quando você não conhece a turma, então tem várias pessoas, tá, na sua reunião. E também, o outro que eu quero mostrar para vocês, é para fazer uma espécie de ata de reunião, que é esse Takitic, eu não sei como é que é a pronúncia, mas eu acho que é isso, Takitic, tá bom? Ele vai fazer uma transcrição e vai guardar isso para você depois, tá bom? Então você vem aqui na sua extensão, né,
e vai pesquisar aqui os recursos que eu falei ali antes, tá bom? Você vai pesquisar e você vai instalar isso no seu navegador, tá? Muito cuidado, porque tem outros recursos e cuidado para não instalar muitas extensões e acabar deixando pesado. Eu já instalei o meu. Pode ser que ele solicite permissão para acessar a sua conta do Google, porque ele vai verificar os e-mails, né, as pessoas que estão entrando naquela reunião, né? Então quem está se registrando, você pode habilitar sem problema, tá bom? E a mesma coisa você vai fazer para outra reunião, para outro complemento, que é aquele attendance, tá? Então você vai pesquisar aquele attendance. E aqui existem várias opções, tá? O que eu estou utilizando é um que ele está com a mãozinha levantada. Attendance for Google Meet. Tá? Que é esse daqui que eu estou utilizando, tá bom? Mas existem outras opções, vocês podem testar e verificar qual é o que mais funciona para você, tá? Para isso daqui funcionar, eu vou sair da reunião, tá bom? Vou encerrar. Outra dica, quando você sair da reunião, e eu já vi isso acontecer, você iniciou a gravação da reunião. E aí você simplesmente fecha a aba do navegador. Você esquece de encerrar a gravação. E o que pode acontecer é que aquela gravação continue gravando quem está participando da reunião. Então, duas dicas importantes. Sempre lembre de finalizar, interromper a gravação para você encerrar. Ou quando você sair, você bota para encerrar a chamada. Quando encerrar a chamada, ele vai derrubar, digamos assim, vai eliminar todo mundo que estiver na reunião. Se você simplesmente disser sair da chamada, você saiu, mas a reunião continua acontecendo. Os participantes continuam naquela reunião, tá bom? Então aqui no caso eu vou encerrar, tá? É porque eu já vi pessoas que saíram da reunião, deixaram gravando e quem está lá continua participando. Às vezes é uma aula e fica ali ainda mais 20, 30 minutos. Um aluno que esqueceu ou estava só ouvindo, né? Então é uma boa dica, tá bom? Bom, vou voltar para aquela tela inicial e eu vou ativar o complemento que eu deixei desativado, tá? Porque esses recursos, eles são novos. Você não vai precisar fazer isso toda vez, tá? É só porque eu não queria mostrar já de cara os novos recursos. Esses dois recursos, essas duas extensões eu já instalei e vou entrar agora, tá bom? Numa nova reunião e vocês vão ver o que vai estar diferente, tá? Os dois recursos estão ativados, estão aparecendo aqui na tela. Mesmo procedimento, ele vai carregar aqui a minha webcam, né? Vai carregar vai configurar o meu microfone. E vocês vão ver que ali, ó, do lado direito, já apareceu alguma coisa diferente, né? Esse recurso aqui à direita é esse Tatic, né? Que, enfim, eu vou chamar de Tatic, que apareceu aqui, que ele vai fazer a transcrição, ele vai gravar tudo que for falado, ele vai transcrever para textos. Em que situação isso é útil? Quando a gente for fazer principalmente uma memória de reunião, uma ata, e aí você tem que ficar ouvindo e tentando transcrever, né, aquela reunião. Então esse recurso é bastante útil, porque ele já vai fazendo tudo automático, e no final da reunião você já tem um arquivo pronto, tá? Ele tem uma opção paga e uma gratuita. Qual é a opção gratuita? Você tem aqui 30 créditos, ou seja, você poderia fazer até 30 reuniões, tá? Então, eu acho que é um recurso bastante interessante, ainda mais que ele é por conta. Então, se você tem uma conta da coordenação, uma conta de repente como professor, você pode habilitar ali sem problemas, tá? Então, como é que ele vai funcionar? Tudo que eu falar, ele vai tentar transcrever, tá certo? Então, ele também tem uma integração com outros recursos, mas vamos lá. Para ele funcionar, você vai aqui, ó, mostrar as legendas e também você vai ter que escolher qual é a linguagem que você está trabalhando aqui, tá? No caso, português, tá bom? Lembrando que são recursos diferentes. Um é a transcrição aqui do próprio Google, tá bom? Sem problema, ele vai aparecer em tempo real para você. E outra é a transcrição da ferramenta, tá bom? Essa transcrição da ferramenta do complemento, ele vai aparecer de maneira diferente, tá? Então aqui, ó, na hora que eu apertar esse botãozinho aqui para o Google Chrome, desculpa, para o Google Drive, ele vai jogar aqui para mim, ó,
aonde vai ser salvo os detalhes dessa reunião, tá? Então vamos lá, voltar aqui para a reunião. Aí eu vou perguntar se ele quer que eu apague e eu quero aqui agora iniciar uma transcrição. Tá? Vou ativar aqui o recurso. Tá bom? Vou ativar meu microfone e agora, a partir desse momento, tudo que eu estiver falando, ele vai estar gravando na minha transcrição, tá bom? Ele não estava gravando antes porque ele estava desativado o microfone. Eu posso acompanhar, tá? Aqui pela ferramenta do Google, tá? O que eu estou falando, sem problema nenhum, e o que as outras pessoas também estão falando. Então, o interessante é, se eu desativar aqui do Google a ferramenta, não vai ter problema nenhum. Por quê? Aqui, pela ferramenta própria, tudo que eu falar, ele vai transcrever lá para aquele documento, tá bom? Então, como é que eu faço para verificar isso? Ele está carregando aqui ainda, tá? Mas aí ele vai tentar jogar tudo lá para aquele documento, tá certo? Então, ó, a partir do momento que eu falar agora, ele está transcrevendo, ok? Vou abrir aqui, ó, o link daquela mesma maneira para eu verificar se o que eu disse lá está aparecendo aqui no documento da reunião. O ideal é que a gente faça a apresentação, né? E aí ao final a gente verifique se está tudo certo. Então percebam aqui, ó, que ele vai gravando pela data, pela hora, e se mais pessoas entrarem na reunião e forem falando, ele vai identificar quem é a pessoa que falou, a hora, e vai jogar lá no documento também essa informação, tá? E ele vai trabalhando dessa maneira. O ideal é que você faça toda a apresentação, no final você edita, né, para ficar mais fácil, todo esse recurso, tá certo? Então é algo bastante interessante, vale a pena conferir esse recurso para agilizar também a gravação e detalhes da reunião, tá certo? Deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Como está sendo processado, creio eu que em tempo real, então eu vou deixar que depois vocês confiram isso por conta própria, mas eu já testei e funciona, tá bom? O outro recurso aqui embaixo, ó, apareceu o complemento, que é o Attendance, né? Que, como eu falei para vocês, só tirar aqui, ele funciona como uma espécie de lista de chamada, tá? Então aparece para você aqui, ó, a opção de adicionar uma classe, né? Então você poderia aqui criar, por exemplo, uma classe 22.521. E aí você vai colocar o nome dos estudantes ou pegar uma lista pronta, né, e colocar aqui, tá? Ana, Maria, João, tá? Então o que acontece? Salvando aqui essa classe, e você pode ter mais de uma classe dentro de uma reunião, à medida que as pessoas forem entrando, ó, você vai poder dar presença para elas. Então vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou tentar entrar aqui com outras duas contas para a gente tentar analisar o comportamento aqui. Vou copiar aqui o código da reunião. Vou entrar aqui numa conta, essa é a minha conta, uma outra conta institucional que eu tenho, tá? Vou pegar aqui o código. Essa é uma conta institucional. Talvez demore um pouquinho aqui para ele processar, mas ele vai entrar. E essa aqui é uma conta pessoal, tá? Então eu vou entrar com duas contas diferentes. E a gente vai ver o comportamento dessa aplicação aqui, que é como se fosse a lista de presença. Eu coloquei aqui, ó, professor Jorge Oliveira, que é a minha conta particular, tá? Quando eu logar, quando eu entrar, ele já vai identificar aqui pelo nome do usuário e já vai dar presença, digamos assim, já vai fazer esse registro, tá certo? Já vai conseguir identificar. Essa minha outra conta, que é uma conta
particular, desculpa, que é uma conta do domínio, e ela não está registrada ali como se fosse um aluno novo, eu vou ter que fazer um registro manual, tá bom? A gente vai ver essa diferença agora. Então já entrei com a conta do outro domínio, né? E aqui agora eu vou entrar com a conta particular. Pedindo para participar. Voltando aqui como se fosse o administrador, né? E olha só. Como é uma conta externa, eu tenho que permitir. A outra conta do domínio já entrou automático, tá? Quando eu habilitei ali, ó, professor Jorge Oliveira, tá? Ele já identificou aqui, ó, se vocês perceberem, ó, que entrou, tá? Pelo nome, ele já identificou que entrou a pessoa, tá certo? Mas, como eu entrei com uma outra conta, que ela não está, digamos, não está registrado o nome, né? Eu posso vir aqui e adicionar ele, tá? Então, tem essas duas maneiras. Se você já tem a listagem dos nomes que as pessoas entram, você já pode deixar ali já cadastrado. Se você não tem, à medida que as pessoas forem entrando, você pode adicionando também elas na sua reunião, tá bom? Depois que você adicionou todo mundo, você tem essa opção de exportar e aí você vai gerar um documento. Ele vai criar um documento para você também no Google Drive, né? E aí você pode abrir e verificar quem são as pessoas que estavam presentes e aquelas que faltaram na sua reunião ou então na sua aula, tá certo? Então a gente tem esse recurso que eu achei também bastante interessante, ó. Aqui a gente tem, ó, quem entrou na reunião, o horário, né? Quantas vezes entraram, quantas vezes saíram, quanto tempo ficou presente. Então, professor, eu fui para a aula, mas ele ficou 2 minutos, né? Então você pode ter esse controle aqui por esse aplicativo, tá bom? Por esse complemento. Lembrando que não tem só esse, existem outros, tá bom? Mas o que eu queria falar com vocês era mais ou menos isso, mostrar as possibilidades, tá? Existem outros complementos que estão sendo aprimorados, adicionados com o tempo, como por exemplo a opção de ter um moderador. Então você poderia selecionar um aluno para ficar controlando quem entra, quem sai, os microfones, não ficar somente na responsabilidade de você, professor, ou então de você de repente estar coordenando uma reunião, está apresentando. Então são recursos que vão sendo criados, são recursos que estão sendo apresentados, tá? No Google Meet. Acho bastante interessante a gente ficar por dentro desse recurso. E eu creio que se você tem alguma dúvida, se tem alguma informação que queira compartilhar também com os demais colegas, né? Como esses recursos estão sempre sendo aperfeiçoados, a gente precisa estar atento, né? Cada vez mais, tá bom? Então eu sou o Jorge Oliveira, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, até mais.